Bom dia, gente, tudo bem? Olha, aqui, quinta-feira puxada. Gente, como é que uma dívida sai de 163.500, vai para 915.831,98 e depois cai para 523.744,59? Vou te explicar isso com o julgamento do STJ de ontem, né? Os advogados às vezes não estão muito preocupados aqui, enfim, se preocupam com o principal, que é o principal, é a indenização do seu cliente, né? Mas esquecem-se de aspectos fundamentais relacionados daí ao direito econômico e financeiro, né? Que são aspectos acessórios da sentença, que aqui no caso é correção monetária e juros moratórios. Pois bem, ontem teve julgamento lá, o recurso no STJ que discutia qual seria a taxa de juros e de correção monetária prevista lá no artigo 406. O STJ já foi para um lado, já voltou para outro, já foi para uma interpretação, voltou para outra. Ontem teve até uma tretazinha lá, num empate 6-5, que a presidente acabou tendo que desempatar, isso não vem ao caso, enfim, vamos esperar depois o julgamento finalizar com a questão da ordem do ministro Salomão. Mas a questão é, vejam, o que o STJ estava decidindo, estava discutindo qual seria a composição da correção monetária e dos juros moratórios no caso de indenizações ou faltas, enfim, extracontratuais, tá? Do dano extracontratual. Nós estamos tratando aqui do dano contratual. Dano contratual é a aplicação diferente. Aqui estamos falando do dano extracontratual. No dano extracontratual, lá o artigo 416 vai definir qual seria então o indexador. E haviam posições dentro do STJ de que aplicar-se-ia somente a Selic e depois uma outra posição que nesse caso da correção monetária e de juros moratórios deveria se aplicar daí então um índice legal, o IGPM, NPC, no caso nosso aqui do Tribunal de Justiça do Paraná se aplicava uma lei estadual paranaense em que se aplicava a média do IGPM e NPC mais juros moratórios. E daí, aqui, muito resumidamente, o STJ se inclinou no 6-5 para que se aplique a Selic. Tá? A Selic dizendo que a Selic já tem um componente de não só corrigir o poder da moeda, como também de penalizar com a aplicação aqui de juros moratórios. E então aí nós chegamos a esse número que eu passei para vocês. Vejam, você, meu amigo, aí imagine que você tivesse um caso em 2011, tá? Um dano moral de 2011 lá, um dano morte, né? Você é advogado, está lá atuando com a família num dano morte. Nesse dano morte, 300 a 500 salários mínimos é a média do STJ, enfim, dos tribunais, aqui deve seguir também essa orientação. E lá, nessa média dos 300 salários mínimos, peguei a menor parte, né? 300 salários mínimos, o que seria equivalente hoje, veio aqui, a 163.500. Se nós aplicássemos a orientação que mais vigorava em alguns tribunais, inclusive dentro do STJ, numa grande parte, nós teríamos aqui a aplicação. Peguei aqui Paraná, estou falando Paraná, então teríamos aplicação aqui da correção monetária pela média do GPM e NPC. Esse valor sairia de 163.500 e iria para 356.191 corrigidos, tá? E aplicar-se-ia nele aqui os juros moratórios de 559.640. Tá? Juros moratórios a partir do evento danoso e a correção monetária, estou colocando aqui, levou um ano para julgar, tá? Correção monetária com base na súmula 362 do STJ, a partir então do arbitramento. Nós sairíamos então desse valor de 173,5, a correção para 356, juros moratórios de 559 mil, para um total de 915.831,98. Agora, nessa manhã, imagine que o seu recurso ainda estivesse para ser julgado e você tivesse aqui no âmbito do Tribunal de Justiça acolhido essa orientação e está com o recurso lá do STJ discutindo a aplicação da Selic. Como é que fica esse julgamento hoje? Esse julgamento nós temos então os mesmos 163.500, que vai para um total aqui aplicado pela Selic, daí já acumulando juros, não estou entrando nas especificidades, da citação, não interessa, porque o vídeo é para ser curto, tá? Mas só para vocês sentirem aqui a importância desse julgamento, também a importância de você dominar direito econômico e financeiro e saber qual é o reflexo dentro do seu processo. Pois bem, saímos nos 163.500 para uma correção, um valor atualizado de 523.744. Então, o valor é de 523.744. Nós saímos, então, de uma condenação, se dormiu com 915 e baixou para 523. Credor dormiu com 915 e
acordou com 523. Devedor, por outro lado, dormiu devendo 915 e acordou com 523. Eu não vou dar minha opinião nesse vídeo, tá? Porque eu vou dar uma opinião se vocês quiserem, enfim, acharem interessante, eu vou dar uma opinião, dei uma aula bem completa, eu não faço coisa pela metade, aqui é só para noticiar esse julgamento do STJ, eu já pego a minha colinha aqui, ó, o julgamento do STJ, eu não vi o tema ainda, mas o julgamento aqui é o do recurso especial 1.795.982, ainda pende de publicação acordo. Quando vier a publicação do acordo, se vocês quiserem, eu faço uma boa análise disso, dou a minha opinião, daí lá provavelmente na outra plataforma, lá no YouTube, né? Faço uma aula mais completa, porque eu não consigo explicar isso de forma superficial. Eu tenho que explicar com todos os pormenores para dar, inclusive, a minha opinião do que eu acho, do que eu entendo correto, inclusive com o que está discutindo a Comissão Revisora do Código Civil. Lembre disso. Nós temos uma revisão do Código Civil e essa é uma discussão acaloradíssima dentro lá da comissão, enfim, e posso dar a minha opinião, mas aí num vídeo muito mais alongado. Aqui já ficou até longo, mas é porque eu queria demonstrar o impacto para vocês da mudança de paradigma do STJ, mantendo-se então essa base e também a importância do advogado. Por isso, sempre lembre, consulte um bom advogado. A importância do advogado, imagine para o réu aqui, se ele não defendeu a Selic para o seu cliente. Se ele não defendeu, simplesmente ele deixou dobrar o valor da indenização a ser paga. Tá? E se ele domina essa técnica, sabe dos movimentos, sabe da mudança da jurisprudência, ele domina isso e consegue defender.